be deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Livro de Mateus, capítulo 24, se você puder na sua Bíblia. Coloca para mim o tema de hoje, por favor, Caio. Hoje nós vamos falar sobre isso. Jesus está voltando. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Apenas o versículo 27, coloca para mim, por favor, Mateus capítulo 24, versículo 27, e depois você deixa o tema de novo, por favor, Caio e Paulo e Caio, os dois estão ali. Alguns domingos atrás eu preguei sobre o apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso, e alguns irmãos falaram: pastor, o senhor até confundiu o nome do Caio por Paulo. Eu falei: não confundi não, irmãos, é que o Paulo está lá auxiliando o Caio dessa vez, e eu estava falando sempre Caio, como eu vi lá, eu falei: agora eu vou falar o Paulo também, né? Então, Paulo está lá, Caio está lá, David está lá. David está aí? Cadê? Ali a mãozinha, estão tudo ali em cima. Se você também quiser nos ajudar e trabalhar nos ministérios, como foi falado aqui, um deles é a projeção. Um deles são essas músicas que aparecem, as letras que aparecem aqui, aparecem ali, também na televisão, para quem está acompanhando a gente. Se você quiser nos ajudar, gosta disso, venha. Tem o ministério também das redes sociais, que também estão aí tudo a postos, né, para fazer as publicações no Instagram, do culto que está acontecendo. Tem inclusive o Gustavo que nos ajuda aqui, fazendo uma outra câmera ajudando. Se o pastor, eu queria tentar esse negócio aí. É fácil, Gustavo? É fácil, não é fácil? É fácil, né? Fácil sim. Então, se você quiser, depois fala com a gente. Precisamos de ajuda para que a igreja, o serviço da igreja seja feito com você e a partir de você também com a gente. Mateus 24, 27 diz assim: porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser, ou assim será, a vinda do Filho do Homem. Lembra dessa música? Quem lembra dessa música? Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Primeira vez que eu ouvi essa música, eu falei: nossa, como é que é? E a letra dela é só melodia de versículo. Porque assim como o relâmpago que sai de um oriente, num canto, e se mostra no ocidente, ou seja, é visto por todos os lugares, assim também há de ser a vinda do Filho do Homem. A despeito disso, a pergunta do tema da nossa mensagem, Paulo, por favor, coloca de novo o cartaz. Jesus está voltando, o que produz no seu coração? Talvez a primeira dúvida que causa no seu coração é do tipo: como assim? Jesus está voltando? Como assim? Como alguns até podem brincar, mas eu nem sabia que ele já tinha ido, vindo e está voltando? Como assim Jesus está voltando? A segunda possibilidade que a gente tem com essa expressão, Jesus está voltando, é se alegrar e dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus, Ele está voltando, aleluia, que bom que Jesus está voltando, e Ele virá, e eu irei com Ele, Ele virá me buscar, e eu irei, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Tem alguns que se alegram com essa expressão, mas talvez uma outra possibilidade é quando você ouve a expressão: Jesus está voltando. E agora? E agora? Que passa? Que passa, bro? Jesus está voltando. O Natal em si revela para nós essas duas verdades, como faz parte do nosso tema desse mês. É o prenúncio da sua vinda, mas como nós falamos semana passada, mas essa demonstração de amor não se encerra na vinda do menino Jesus.
Mas a vinda do menino Jesus apenas é o início de um projeto que se instalou na pessoa do Cristo, que se estruturou na cruz de Cristo e se revelou ao terceiro dia na ressurreição do Cristo. E quando ele viveu a ressurreição, ou quando eles enxergaram Jesus ressurreto, algo se transformou na história da humanidade. Jesus rompeu com a morte, Jesus rompeu com as estruturas das quais de ódio, de ira ou qualquer outro sentimento que podia haver entre nós e nessa relação entre nós e o nosso Deus. E Jesus então fez com que tudo aquilo que pudesse ser problemático acabasse. Mas Jesus, no capítulo 24, na sua Bíblia aí, se você estiver comigo, Jesus tem um dos últimos bate-papos com os seus servos. Uma das últimas conversas que Jesus teve com eles, e a pergunta que eles fizeram para Jesus: Jesus, quando vai acontecer tudo isso que o Senhor está dizendo? Essa parte do capítulo 24 é chamado de o sermão profético. Numa outra tradução, talvez na sua Bíblia, está escrito o sermão escatológico de Jesus, que é quando Jesus fala um pouquinho das situações dos últimos dias. Escatologia tem a ver com isso, ações dos últimos dias. E essa palavra de Jesus, não somente aqui, mas só para você ter uma ideia, há cerca de 300, pelo menos, referências sobre a primeira vinda de Jesus. Mas há mais de 2.400 referências sobre a segunda vinda de Jesus. Ou seja, a Bíblia fala muito mais da sua volta do que da primeira vinda dele. Talvez a Bíblia, colocando para os nossos moldes, ele fala muito mais da volta de Jesus, como nós acabamos de narrar, como que sai no Oriente, se mostra no Ocidente a partir de um relâmpago, algo diferenciado, do que da primeira vinda de Jesus, como apenas uma estrela foi conduzindo os homens a chegarem perto dele e lhe entregarem presentes. Talvez isso nos ensine algumas realidades. Talvez a primeira delas é que a gente precisa mais prestar atenção na sua volta do que na sua vinda, já que ele gasta muito mais tempo, pelo menos aí 7 vezes mais, com versículos e referências da sua volta do que da sua vinda. Mas eu quero mostrar para você, porque algumas pessoas perguntam: pastor, mas assim, e quando Jesus voltará? É a grande pergunta que todos fizeram. Nós falamos sobre isso no primeiro domingo, quando nós lemos o capítulo 1 de Atos, capítulo 2 de Atos. Quando Jesus é assunto ao céu, ele sobe aos céus, e os discípulos olham e perguntam para ele quando ele vai voltar. Ele responde: o dia nem a hora só cabe ao Pai, nem eu sei o momento certo. O Pai sabe, mas eu vou voltar. E ele diz essa expressão que ele vai voltar, nessa expectativa dessa cronologia. Acompanhe comigo o capítulo de número 24 na sua Bíblia, por favor. Acompanhe comigo. Olha o que diz, alguns versos que nós vamos ler. Tendo Jesus saído do templo, coloca para a gente, Paulo, por favor, te ler junto ali nessa versão, 24, versículo 1, Mateus 24, versículo 1, por favor. Vamos ler alguns versículos importantes nessa caminhada. Indo adiante, 24, Paulo, 24, versículo 1. Agora sim. Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram dele, para lhe mostrar a construção do templo. Pode ir passando, Paulo. Vocês estão vendo tudo isso? Disse Jesus. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Pode ir descendo, Paulo, enquanto eu vou lendo. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele e em particular lhe disseram: diz-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Segura um pouquinho só ali, Paulo. Talvez seja essa uma das grandes dúvidas que você tem, né?
Me perguntaram na era pandêmica, no início, pastor, é o fim dos tempos? E eu respondi pela Bíblia, ainda não. Me perguntaram, pastor, essas loucuras, essas doideiras, essas perseguições, essas coisas todas, é o fim dos tempos? Eu respondi pela palavra, ainda não. Me perguntaram também, pastor, esses terremotos, essas lutas, essas guerras, tudo isso acontecendo, é o fim dos tempos? E eu respondi pela palavra, ainda não. Porque todo mundo tem essa dúvida. O que acontecerá que vai dar a ideia de que está acabando? Que sinais serão vistos do fim dos tempos? E nesse fim dos tempos, nesse entremeio aí, o Senhor chegará como um piscar de olhar. Como que é tudo isso? E aí Jesus começa a passar para eles algumas ideias. Eu não vou entrar em detalhes, porque não dá para a gente falar sobre escatologia, cronograma escatológico, final dos tempos, tudo num domingo, num culto, porque precisa, além de tanto tempo, precisa de muita estrutura básica para você entender. Senão você vai falar, pastor, eu perdi lá atrás, onde o senhor falou, eu fiz a curva, o senhor fez a curva para a direita, eu fiz para a esquerda, até agora não me achei. Então não dá para a gente entrar num assunto tão delicado, tão profundo, nesse tempo. De repente vamos estudar no ABC, se você estiver com a gente pode abrir isso aí e a gente aprender junto. Mas a temática aqui, que eu quero que você entenda, é que depois disso, Jesus começa dizendo assim, a partir do versículo 3, e na minha categoria da minha Bíblia aqui, a partir do versículo 3 até o versículo de número 14, nós temos o princípio das dores. Vamos ler, versículo 4, por favor, Caio, ou Paulo. Cuidado que ninguém vos engane. Pode ir descendo agora, até o 14. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. Nossa, como assim, Jesus? Pode deixar lá ainda, cara. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então eu respondi pela palavra, pastor, essas guerras é o fim? Ainda não é o fim. Só li o que Jesus mandou. Versículo seguinte, por favor, Paulo. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Está acontecendo isso? Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Está acontecendo isso? Vamos continuar? Versículo 8. Tudo isso será o início das dores. Versículo 9, por favor, Paulo. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Pode continuar? Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muita gente vai se esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então começará o fim. Então vai demorar um pouquinho mais ainda. Não sei se isso te anima ou te desanima, mas nós vamos sofrer ainda. Quer dizer, nem todos vão sofrer. O texto diz que se você manter-se fiel à palavra, ao evangelho, às convicções, às virtudes, ao processo de Deus, na minha e na sua construção, como servos e servas de Jesus, nós vamos sofrer. Mas se de repente você não tiver muito afim e ficar de lá para cá, indo para lá e para cá, talvez você não sofra muito não. Talvez tu passe de boa. Depois disso, Jesus começa a dizer sobre os eventos escatológicos, a partir do versículo 15. Terminamos no 14, onde o evangelho é pregado, e então o início do fim. E versículo 15, por favor, Paulo, vou ter que acostumar, tá, Paulo? Me perdoa. Assim, quando vocês virem
O sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, pode passar o próximo. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aqui nesse contexto, segura um pouquinho para mim, Paulo. Nesse contexto, Jesus está falando sobre aquilo que acontece lá no profeta Daniel, sobre o início das dores, sobre o sofrimento, sobre as situações terríveis que eles iriam viver. E lá Daniel comunga aqui essas estratégias, eventos escatológicos falados por Daniel. Depois dessa proposta, começa definitivamente a grande tribulação. Estou só passando, tá? É complicado, mas só estou dando uma pincelada, mas que pincelzinho pequeno mesmo. Depois da grande tribulação, capítulo 24, versículo 16 em diante, até o versículo 28. Olha o que acontecerá na grande tribulação. Vamos ler a partir do versículo, deixa eu ver aqui, 18, Caio, por favor. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Pode ir descendo, Caio. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Todo dia a gente fala disso, vamos passando. 23. Se então alguém disser, vejam, aqui está Cristo, ou ali está Ele, não acreditem. Pode passar. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Pode passando, Paulo. Vejam que eu os avisei antecipadamente, versículo 26, Paulo. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele dentro de casa, não acreditem. 27. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. 28, para a gente encerrar. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Aí o bicho está pegando. Depois de tudo isso, Jesus encerra essa expressão da vinda do Filho do Homem. E a partir daí, Jesus começa a falar do 29, 30 e 31, a respeito de como será. Coloca para mim o 29, por favor, Paulo. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Pode ir passando. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e com grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, que a gente cantou. E esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Pode passar o 32. Aprendam a lição da figueira. E a partir do versículo 32, Jesus começa a falar sobre algumas parábolas a respeito da vigilância. E ele fala dessas parábolas, a da figueira. Depois ele fala do bom servo e do mau servo. No capítulo 25 ele fala da parábola das 10 virgens, acompanhe na sua Bíblia. Depois ele fala da parábola dos talentos, que está inserida nesse grande julgamento. E depois no capítulo 26, Jesus vai falar sobre o grande julgamento. Capítulo 25, perdão, ainda, no versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Eu tentei aqui fazer a leitura de todos eles de forma simples, só na pessoa de Jesus, porque esses textos sobre Apocalipse, sobre escatologia, sobre o final dos tempos, inclusive a vinda de Jesus,
Como eu disse, tem mais de 2.400 verbetes ou referências sobre o mesmo. Ela é mexida, ela é trabalhada a partir de Paulo, ela é trabalhada a partir de tantos outros, sobre toda essa esfera. Mas a grande questão que a gente talvez precisa sentir, e aqui eu quero transitar um pouquinho, não vou me aprofundar a forma que Jesus vai vir, você lê o texto, está ali muito claro, ele vai aparecer, vai ser visível, vai ser quando você menos esperar, parecerá como ladrão, todo mundo vai perceber, alguns vão sair, outros não estarão lá, como diz o texto. Enfim, Jesus vai mostrando na narrativa do capítulo 24, como vai acontecer isso. Só que, por causa dessa leitura, a pergunta que eu te faço, você sente medo quando você ouve falar da volta de Jesus? Ou de arrebatamento? Seja bem honesto. Sabe aqueles filmes antigos que a gente assistia, que surgiu numa expectativa escatológica extremamente bombástica, deixados para trás? Ou aqueles filmes que às vezes a gente assiste, eu vi um inclusive do Nicolas Cage, quem falou do Nicolas Cage, que ele é piloto de avião. Eu não lembro o nome desse filme, como não lembro o nome de quase nenhum, apenas os Velozes e Furiosos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só porque estão vários, inclusive, eu não lembro o resto. Mas nesse filme, Nicolas Cage é o piloto de avião, e de repente as pessoas, inclusive o copiloto, começa a desaparecer. Jesus narra um pouco sobre isso, quando ele diz que quando estiverem dois em algum lugar, um estará e o outro desaparecerá. Outra hora a gente fala sobre essa ideia de arrebatamento e volta de Jesus, como ele acontece, se funde ou não, se ele vai acontecer, se é tribulacionista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, se é millennialista, se é pré-millennialista, enfim, esses nomes complicados, não vale a pena a gente conversar agora, porque não é o foco objetivo da nossa mensagem. Mas o fato é que Jesus deixa claro que, quando ele diz que um vai e o outro não vai, ele não está dizendo, Marcela, você sobe, Claudinei, tu fica. Eu vou melhorar, Marcela. Claudinei, tu sobe. Marcela, tu fica. O que Jesus está dizendo com esse exemplo, não está dizendo que na sua família o André vai e a esposa não vai. Ele está dizendo que é muito provável que algumas pessoas perto de você não subirão. E que algumas pessoas perto de você subirão. Numa expressão normal, você vai ficar feliz se Jesus voltar? Sim ou não? Eu não. Eu vou subir feliz, não vou ficar feliz. Então espero que você entenda o que eu disse. Você vai ficar feliz se Jesus voltar? Não, eu vou subir feliz. Até porque quem vai ficar muito triste. Por isso que quando Jesus coloca, e as pessoas falavam muito isso, inclusive nesse filme do Nicolas Cage, foi muito forte e muito radical, fundamentalista a expressão, porque na família um subia e o outro não. Mas Jesus não está dizendo que na família não poderiam todos subir. Na ideia de que tem que ter um que vai ter que ficar, para o ímpar. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo com essa expressão sobre a volta, arrebatamento, essas coisas todas que estão aqui, que a gente está colocando apenas num pacote por hora, é a ideia de que vai ser algo onde a gente não espera. E por não esperar, é muito provável que pegue muita gente de surpresa. E por pegar muita gente de surpresa, pode ser que pegue muita gente despreparado para a volta de Jesus. Tanto que aí entra a seguinte questão: você sente medo quando você ouve uma trombeta? Dia desses, brincando com uma pessoa, a pessoa falou: cadê o fulano? Sumiu, foi arrebatado? Eu falei: misericórdia que foi arrebatado. Eu estou aqui conversando com você, miserável. Se ele foi arrebatado, você não está falando comigo? Também subi? Vou ficar aqui não. Então não foi arrebatado não.
E o arrebatamento não vai acontecer dessa forma, segundo o próprio Jesus aqui, é algo diferenciado do que a gente imagina, que some daqui, some dali, aparece roupinha aqui, não sei o que e tal. Não, a Bíblia diz claramente, não é a hora também, mas só para você ter uma ideia pincelada, um saborzinho. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e nós talvez, que ficarmos vivos, teremos nosso corpo transformado, glorificado, e aí nós subiremos e encontraremos Jesus nas nuvens. É assim que vai acontecer. Então às vezes o negócio de filme, arrebatamento, vai ser assim, vai sumir, cadê? Não, vai ser algo visível a vinda de Jesus, assim como se mostra no Oriente até o Ocidente, ou seja, todo mundo. E diz o texto que nós acabamos de ler, Jesus falando no Evangelho, Mateus 24, que as nações lamentarão dizendo: e agora? Como já num primeiro momento houve um vindouro disso, quando na cruz, quando Jesus morreu e os céus se escureceram, um dos homens, profeta da volta de Jesus, dizia, um dos soldados, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Numa outra expressão, se você quiser entender o conceito, ele está dizendo assim: gente, o que nós fizemos com ele? Nós matamos o Messias. Da mesma forma, Jesus diz que quando ele voltar a algumas nações, e quando ele diz nações, não está dizendo povoado, ele está querendo dizer gente iguais a mim e a você, de qualquer lugar do mundo, vai lá para os céus e vai olhar e dizer: não era que essa galera estava certa? E agora? Por isso que surge muito para nós o medo quando toca a trombeta, quando a gente fala que Jesus está voltando, ou quando a gente assiste filmes fatalísticos sobre arrebatamento. Parece que se produz em nós essa ideia do medo de que Jesus está voltando. Talvez algumas frases que eu ouvi de algumas pessoas: por que você tem medo? Uma pessoa me disse: eu tenho medo de não ser arrebatado. Um outro me disse: eu tenho medo dos meus filhos ficarem. O outro me disse: eu tenho medo de deixar as coisas aqui. Quem vai cuidar dos meus filhos? Pastor, mas é que o senhor ainda não é pai. Concordo com você. Por isso considero um pouquinho mais essa justificativa. Mas a grande questão é: por que a gente tem medo da vinda de Jesus? Por que a gente tem medo da vinda de Jesus? Por que você tem medo de tudo isso acabar? Coloquei algumas considerações e eu quero fazê-las. 4 situações que podem gerar em nós o medo da volta de Jesus. Eu quero que você guarde esses ensinos para você entender. O primeiro deles, o que pode gerar medo da volta de Jesus no povo presente. Primeiro, é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Talvez, se você tem medo da volta de Jesus, você precisa olhar de novo o seu conceito, a sua assimilação sobre a palavra de Deus, sobre o teu nível de conhecimento das Escrituras. E quando eu digo conhecimento, não estou dizendo apenas de conhecer as letras, ou conhecer a escatologia, ou só conhecer os fins dos tempos, ou conhecer e ler várias vezes o sermão profético, escatológico, destruição do templo de Jesus. Não, eu estou dizendo sobre o que Jesus diz em João 14,6, e conhecereis a verdade, e a verdade que nos libertará. O que eu estou dizendo é falta de conhecimento bíblico, não apenas de informação, mas fazer com que esse conhecimento bíblico, toda essa história de vitória, essa história repunjante de ideias, de alegria, de algo que Jesus fez por mim e por você, entrar na minha mente
transitar no meu cérebro, descer para o meu coração e me dar paz a despeito do jeito que eu estou vivendo. É isso que o conhecimento tem que trazer para a gente. Porque quando Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará, a primeira liberdade que a verdade do Evangelho traz na minha vida é me libertar de mim mesmo. É me libertar dos meus temores, é me libertar dos meus achismos, é me libertar dos meus traumas, é me libertar de tudo isso. E eu tiro tudo isso e boto nas mãos de Jesus, quando Ele diz em Mateus 11:28, trazei sobre mim, vinde a mim quem está cansado, sobrecarregado, e dá o jugo, vamos trocar de jugo, e pega o meu, porque o meu é suave, e você vai aprender a viver diferente. O grande problema é que às vezes eu e você, nós temos medo da volta de Jesus, e isso tem gerado, porque a gente conhece um monte de coisa sobre a volta de Jesus, mas nada da Bíblia. Deixa eu te fazer algumas perguntas para você entender sobre isso. Qual a última vez que você fez uma leitura sistemática da palavra de Deus? Quando eu digo leitura sistemática, eu estou dizendo a última vez que você ajeitou e produziu, de repente, esse ano eu vou ler a Bíblia todo dia de manhã. O ano está acabando, o que aconteceu? Talvez você tenha a possibilidade, no ano de 2023, ler a Bíblia inteira o ano inteiro. Se você ler a média de 3 a 4 capítulos por dia, em um ano você lê a Bíblia inteira. Ou talvez você tenha a possibilidade de entrar no nosso grupo conversando com a Bíblia e ouvir a Bíblia, já que você não tem tempo de ler, mas coloque e ouça, ou faça como a minha querida Bia no horário do almoço, vai lá e ouve, pega a Bíblia e vai conferir. Minha Bia Bereia. Vai conferir se está ouvindo, se está lendo, se está ouvindo. Não é assim, Silas? Vai conferir. Mas a gente está tão carregado de tantas coisas, sobrecarregado de afazeres, sobrecarregado de trabalho, sobrecarregado por futuro, por amanhã, que nem a palavra de Deus está ocupando o nosso coração. E por falta desse conhecimento, sinto te dizer, tu sempre vai ficar com medo quando as cornetas tocarem. Tu sempre vai ficar com medo quando um maluco que nem eu, pastor, disser: Jesus está voltando, irmão, aleluia, você vai dizer: misericórdia. Talvez você ainda diga misericórdia porque você não entendeu o que a palavra diz, porque você não a tem como lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho, Salmo 119, 105. Ou talvez porque você não a tem como alimento, como você saboreia e guarda no teu coração e diz: isso aqui é saúde para a minha vida, como diz o salmista. Por isso a ausência do conhecimento da palavra, já dizia Jesus em Mateus capítulo 22, exatamente no versículo 29, quando ele diz: errais, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Hoje pela manhã eu fui com o meu querido Silas. Meu companheiro foi comigo para Sorocaba, né, meu lindo? Estamos em pé junto aí, né? Ó, aguenta aí, já já vão dormir. Já já nós descanso. E a gente conversava sobre a palavra de Deus, o quanto ela é fundamental para a gente tomar as nossas decisões na vida. Atrevo a lhe dizer, se você lesse mais a palavra, você viveria menos ansioso. Atrevo a lhe dizer, se você lesse mais a palavra, você viveria menos preocupado. Atrevo a lhe dizer, com base na palavra, se você conhecesse mais as Sagradas Escrituras, você viveria mais em paz na sua vida e menos preocupado com a sua morte. Onde está tudo isso? Mateus capítulo 6. Quando Jesus faz uma explanação sobre a ansiedade, ele diz: por que andeis ansiosos? Já falei sobre isso com alguns irmãos, inclusive a respeito. Andar e não estar. Andar é o momento, estar é uma conjectura que fica comigo. Jesus disse: não fique andando assim, não precisa. Mas no meio dos textos, a partir do versículo 23 até o 34, quando ele fala sobre essa narrativa, exatamente no meio ali, quando Jesus diz assim: quem tem esse tipo de comportamento é o gentio. E ele coloca na frente: aqueles que não me
conhecem. Sabe o que Jesus está dizendo na palavra? Que se a gente conhecesse mais as Sagradas Escrituras, nós viveríamos melhor, inclusive com menos, talvez com mais nenhum medo dele voltar. Pergunto para você, que tal você melhorar um pouco mais a sua disposição com a palavra de Deus? O ano novo está aí. Que tal você colocar no seu coração um desejo, um desafio, uma motivação, um propósito, dizendo: eu quero ler a Bíblia. Você falar: pastor, me ajuda a ler todo dia. Eu acordo todo dia no horário que você quiser e nós vamos ler junto. Você é seu parceiro. Mas tu quer? Tu tem desejo? Hoje na ordenação eu disse uma frase do Spurgeon, que ele dizia assim, que aqueles que não são pastores, que não são vocacionados, perdem o seu fervor e deveriam voltar para casa a fazer as coisas mais basilares que qualquer humano faz. Contudo, se você é vocacionado, há uma chama que chameja dentro do teu coração, e essa nunca deve ser apagada, por causa do Evangelho de Jesus. Por isso eu, usando as expressões de Spurgeon, quero incomodar você a dizer: ler a palavra não te incomoda? Vou usar melhor essa frase. Não ler a palavra não te incomoda? Sabe por quê? Se você for para um médico, Marcelo, levar o seu filho toniquinho para um neuro, que você levou o dia desses, e você perguntar para o neuro, pergunta boba, nada de interessante, boba. Qual a última vez que você leu um livro sobre o seu trabalho? Sobre isso que a gente está falando do tonico. E ele disser para você: uns 15 anos atrás. Claudinei, o que você faz? Obrigado, Deus te abençoe, miserável. Quer dizer, você não fala miserável, você só pensa que nem eu, né? Cato toniquinho e fala: eu vou levar para alguém que conhece de verdade, que não está desatualizado. Eu vou levar para alguém que fala o que faz e faz o que fala e vive essa experiência todo dia. Por isso eu pergunto para você, e eu disse esse argumento para os irmãos lá hoje de manhã: 70% dos pastores leem a Bíblia só para fazer sermão. Nós também somos assim. No feriado de 15 de novembro eu preguei 7 vezes e dei 2 aulas de 2 horas. Haja conteúdo, haja estudo. Mas se eu não tomar cuidado, eu vou perder o Isaías: devoção, ler a Bíblia, oração. O mais importante não é o que eu faço, é quem eu sou. Por isso talvez você precisa repensar que talvez o teu medo da volta de Jesus está porque você não conhece a palavra dele. Se você conhecesse, já diz o texto, se vocês conhecessem, já disse Jesus à mulher samaritana: se você soubesse quem sou eu, você não teria esse medo da morte, muito menos o medo de eu voltar. Nos falta conhecer Jesus. Te falta conhecer Jesus. A segunda verdade que o texto também nos traz, que também pode gerar medo na gente, Jesus usa essa expressão no livro de Mateus capítulo 6, versículo 21. Por favor, Paulo, Mateus capítulo 6, versículo 21. A segunda coisa que pode gerar medo quando a gente ouve que Jesus está voltando tem base nesse texto. Onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. O segundo problema onde muitos de nós teremos medo da volta de Jesus é porque nós temos um apego exagerado a coisas.
e a pessoas. Apego exagerado a coisas e a pessoas. Quando Jesus fala com esse jovem, falando sobre esse texto de Mateus capítulo 6, ele está dizendo várias vezes sobre essa ideia de que onde está, o que você tem, onde você construiu. Louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que você construiu, tudo vai ficar para quem? E você sabe muito bem, você já foi a vários velórios, acredito que você não tenha visto um velório com um caixão e do lado todos os bens do indivíduo que foi. Não vai ficar, tu não vai levar nada. E o grande problema não é não levar, o grande problema é enquanto aqui Deus nos permite viver com essas posses, nós começamos a pegar um amor, pegar um carinho, pegar um exagero que se torna até não mais amor, mas segundo o apóstolo Tiago, concupiscência, que é um desejo desenfreado por aquilo que a gente tem. E Jesus fala, eu estou voltando. Você diz, não Jesus, mas e a minha casa que agora que eu acabei de construir? Me perguntaram esses dias, pastor, vocês não têm vontade de comprar uma igreja, um terreno, coisa e tal? Falei, para quê? Quando nós subir vai ficar aqui. Se é alugado, acabou. Entendeu? Né, Beth? Acabou. Ninguém deve nada, usamos o dinheiro para sustentar um monte de família, não tem problema. Ah, mas se Jesus voltar, tiver 100 mil reais na conta, acabou. No Sicredi, acabou. Ninguém mais vai usar. E a gente fica nessa noia, nessa loucura. E não estou dizendo que você não possa ter coisas. O que eu estou dizendo é o apego exagerado pelas coisas. É amar demais coisas, é amar demais as propriedades, é amar demais tudo que a gente tem. E se esquecer que quando Jesus voltar, talvez a frase que ele vai dizer, como diz para esse jovem, louco. E quando ele diz louco, ele poderia ter dito, jovem, amigo, Tiago. Não, ele diz louco porque ele está dizendo, você está ficando maluco, olha o que você fez com todo o tempo de vida que você tinha. Você se apegou nas coisas materiais, você ficou correndo atrás de coisas, ficou correndo atrás de elementos, ficou correndo atrás de aquilo que você poderia crescer. Ah, eu quero chegar ao meu 1 milhão, maravilha, chegou 1 milhão e vai para o inferno. Sem 1 milhão, seu 1 milhão vai ficar para os outros. Hoje de novo, vou ter que falar, faz parte da minha realidade. O segundo ponto da mensagem, Silas, que nós pregamos hoje, lá fala sobre vocação. E eu falando sobre vocação, disse aos pais, aos familiares, à igreja como um todo de Sorocaba, que os pais não oram mais para que os seus filhos, nascendo, filhos ou filhas, se tornem pastores. Não, é melhor ele ser jogador de futebol porque ganha mais dinheiro. É melhor ele ser ator, ele ser advogado, ele ser médico, ele ser qualquer coisa que você quiser, que ganhe dinheiro, porque pastor, não dá, né? Ficar aí, trabalhando que nem maluco, ganhando nada, emprestando carro dos outros. Quem entende, entende. Fica aí ajustando, fica aí financiando as coisas, fica aí. Podia estar bem sucedido, podia ser um bom advogado, podia, irmão. Apóstolo Paulo em 1 Timóteo vai dizer assim, aquele que aspira o pastorado, obra maravilhosa aspira, ou seja, é maravilhoso ser pastor, vocês não têm noção como é bom isso aqui. Mas você sofre, pastor, sofro demais. É bom o trem. Sabe por que é bom? Porque eu falo daquilo que a palavra de Deus me instrui, eu falo daquilo da verdade que passa pelo meu coração, eu falo na expectativa de que ela vai chegar no teu coração de forma útil e vai transformar a sua vida, e glória a Deus por isso. A nossa igreja tem vivido experiências de transformações, então eu fico feliz demais, porque estamos cumprindo por aquilo que nós somos chamados como vocação. Mas infelizmente, por estarmos tão apegados às coisas materiais, a gente não ora mais para os nossos filhos serem pastores, missionários, porque você quer dar o melhor para o seu filho. Concordo. Pastor, eu preciso deixar algo para o meu filho, preciso dar o melhor para ele. Maravilha. Continue se apegando a este mundo, ou às coisas deste mundo, ou dando coisas só deste mundo para os seus filhos,
Aí quando Jesus voltar, ele virá, você subirá e seu filho ficará. Você passou um tequinho da sua vida, 50, 30, 60, não sei quantos anos na terra com seu filho. E a eternidade, ele não estará lá porque você deu tudo para ele. Tudo. Ensinou a amar todas as coisas. Mas não deu o evangelho de Jesus e ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas. Imagina isso, pai, imagina isso, mãe. Por isso a pergunta aqui que a gente precisa fazer é o que Paulo fazia. Às vezes Paulo tinha isso, e eu tenho tido esse costume, igual de Paulo, tenho pego isso e levado para o meu coração. Filipenses capítulo de número 1, Paulo, por favor. Apóstolo Paulo falando, através do meu querido Paulo, projetando. Filipenses 1, 23, Paulo, por favor. Só deu Paulo hoje aqui. Eu estou pressionado dos dois lados. Quando você viver isso, irmão, quando tu estiver nessa vibe, meu irmão, tu tá ficando outro nível. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é maravilhosamente, numa outra tradução melhor. Versículo 24, por favor, Paulo. Contudo, é mais necessário que eu fique por causa de vocês. Então eu permaneço no corpo. Ou seja, Paulo estava dividido. Senhor, Jesus, o senhor não quer me levar? Tá bom. Eu sei que o céu é melhor. Por que ele sabe? Por causa da palavra. Mas ele não era levado, ele tinha consciência. Por quê? Porque ele precisava ainda continuar a missão dele aqui. Por isso que tem um autor, eu não me recordo o nome, estava escrevendo para hoje de manhã, acabei não mencionando, por isso não me recordo o nome, ele dizia assim: eu não vou morrer, porque eu ainda sei que Deus tem propósito para a minha vida. Eu sei que Deus tem vários e vários propósitos. Enquanto eu não cumprir aquilo que Deus tem para mim como propósito, como aconteceu com Paulo ali, o céu não será o lugar onde eu voltarei. Ainda não. Mas a despeito disso, eu ainda fico com a expectativa. O céu é melhor porque eu sei quem está lá. Eu sei que lá é meu lugar. Eu tenho paz quando Jesus me chamar para eu subir. Quando Ele me virá buscar. Por isso, algumas perguntas para você, a gente passar para o terceiro e último. Você já se fez uma autoavaliação a respeito das coisas deste mundo, se você gosta delas mesmo ou demasiadamente? Se você disser, não pastor, eu não gosto tanto, vou te fazer uma outra pergunta então sobre essa, para fazer uma avaliação mais precisa, criteriosa. Como é que você lida com os teus bens? As pessoas podem tocar ou você fica desesperado quando eles pegam as suas coisas? Quando eles desarrumam os seus objetos, quando eles pegam algo e mexem e não deixam do jeito que você gosta, e você fica irritado. Como é que funciona isso? Desculpa te dizer, mas talvez isso é critério para você se autoavaliar e perceber que você está amando mais coisa do que pessoas. Você deveria repensar. A pessoa foi feita para ser amada. E a coisa foi feita para ser usada. Por causa do nosso apego exacerbado, nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Mas tem um outro problema antes do terceiro que está aqui e eu preciso curtir. Talvez você não fique só apegado às coisas, talvez você fique apegado à família. E aqui eu até te entendo. Mas eu queria fazer uma provocação para você. Semana que vem nós vamos deixar a foto da Lara ali. Conheceram a Lara? Conheceu? Filho de Eduardo. Nasceu. Fui lá visitar. Vi de longinho. Lindinho, pequenininho. E eles vão mandar a foto para a gente colocar domingo que vem aqui. Pastor, quero ir lá visitar. Não vai. Para, fica aí. Uma semana a criança tem, não vai. Eu nem cheguei perto lá, vi de longe, nem toca. Aí eu quero tocar, não vai. Não é, André? Não vai. Vai ter foto aqui, fique em paz.
Mas talvez você tenha tudo isso, você tem os seus filhos, você tem essa dinâmica familiar maravilhosa, glória a Deus pela tua família. Mas aí Jesus decide voltar. E nós amamos demais os nossos filhos ou a nossa família. E a grande questão, ou talvez argumento justificativo que a gente joga para o céu, fala: Senhor, ainda não, me deixe, como aconteceu no Evangelho, me deixe sepultar o meu pai. Ou Senhor, me deixe, quando ele diz me deixe sepultar o meu pai, não está dizendo: Senhor, o Senhor acabou de me chamar no velório. Não é isso que o texto está dizendo. O que Jesus está dizendo naquela narrativa, quando ele diz me deixe sepultar o meu pai, ele está dizendo: deixe passar tudo que eu tenho sobre a vida, e aí quando não tiver mais nada de valor perto de mim, família, mais ninguém, eu vou. Jesus falou: você não entendeu nada, sabe de nada, inocente. O que Jesus está querendo dizer é que cuidado para você não fazer uma de Adão e se apegar aos teus filhos mais do que se apegar à volta de Jesus. Pastor, mas e se Jesus me levar? Ele vai te levar, e a gente vai falar isso no final, de duas formas: ou ele vindo ou você subindo. Keller, se você for embora, quem vai cuidar do Thales? Não sei. Deus cuidará. Ele mesmo diz no Salmo: se o pai e a mãe te abandonar ou ausentar-se da presença, com certeza Deus nos acolherá. Ou seja, Deus não vai deixar a gente órfão, ele já disse isso. Então por que você fica desesperado? Mas eu não quero subir por causa dos meus filhos. Então fica, seus filhos sobem, então você fica. E aí no juízo final, quando diz o texto, tu desce. E teu filho subiu. E tu não vai ver mais. Olha que coisa horrível. Terceiro e último, falta de amor a Deus, ou talvez amá-lo de forma insegura e incompleta, sem inteireza de coração, também é um fator que pode colaborar para que você tenha medo da vinda de Jesus. Aquele que teme a Deus, segundo o Evangelho de João, carta de João, 1 João, capítulo 4. Coloca para mim 1 João 4. 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede e vem de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Pode continuar? Quem não ama, versículo 8, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículo 17, por favor, Paulo, lá no 17. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre vocês, ou entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. E versículo 18, presta atenção nisso. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa, lança fora todo medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E talvez pais, inclusive os antigos, inclusive o meu, já me acertei isso com meu velho. Meu pai me dizia muitas vezes isso, essa expressão contrária ao que está na Bíblia. Ó, cuidado, Jesus castiga. Se fizer isso, não vai para o céu. Lembra dessa loucura, paranoia que enchia a nossa cabeça? Como brincaram uma senhora fazendo um vídeo esses dias. Assiste Copa do Mundo? Tinha que ser Copa de Deus. Do mundo não pode assistir porque é do mundo, irmão. Sabe essa força, essa pressão, esse medo, esse castigo que sobrepõe sobre nós. Sabe o que isso tem a ver? Falta de você conhecer a Deus e se entregar inteiramente e amá-lo de verdade. Uma pessoa me perguntou uns meses atrás: pastor, como é que eu posso vencer o pecado?
Eu disse, amando mais a Deus. Quem você ama mais, vence. Quem você ama menos, perde. Pastor, como é que eu posso não trair amando mais a sua esposa? Pastor, como eu posso não mentir amando mais a verdade? Pastor, como eu posso desejar o céu amando mais a Deus? E essa inteireza que o texto vai trazer para a gente, a inteireza de coração, essa ideia de você amar a Deus inteiramente, integralmente, tem a ver com você amá-lo aqui na igreja, você amá-lo no seu trabalho, você amá-lo na escola e amá-lo completamente em todos os ambientes, de qualquer forma que seja, amar a Jesus. Caso contrário, se você não o ama, o que cabe no teu coração é o medo, porque a única coisa que expulsa o medo é o perfeito amor. Então talvez você tenha medo do retorno de Jesus porque você não ama como você acha que ama. E aqui, para a gente partir para os nossos últimos detalhes, que tem a ver como fazer enquanto Jesus não volta, deixar algumas dicas para vocês. Pastor, e como é que eu faço, já que eu não amo Jesus como eu deveria? Faz que nem Pedro. Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? 3 vezes. E Pedro respondeu, Senhor, tu sabes que eu gosto do Senhor. Jesus perguntou, já disse isso uma vez aqui, em grego, a palavra Jesus falando agapau, que vem da raiz ágape, que tem a ver com o amor de Deus, nele, através dele, por ele. E Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me agapau? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu só filéu. Filéu é a raiz da palavra, Kiko, filantropia, que tem a ver com amizade. Em outras palavras, Jesus estava perguntando, Pedro, você me ama? Pedro estava dizendo, Senhor, eu não amo tanto assim, eu só gosto. Sabe o que é isso? Fruto de arrependimento. O que Pedro acabou de fazer com Jesus? Negá-lo. E o que Pedro disse antes de negar Jesus? Jamais te negarei, Senhor, nunca, jamais. Se preciso for, morrerei por ti. Tontinho, né? Nega Jesus, e aí ele descobre pelos seus atos que ele não ama Jesus como ele acha que ama. Talvez você precise olhar um pouco para os teus atos e chancelar a verdade de que você não ama Jesus como você acha que você ama. Porque amor a alguém não tem a ver com subjetividade nem palavra. Tem a ver com postura, atitude, comportamento. E talvez se nós amarmos a Jesus, ao nosso Deus, mais do que a gente imagina, do jeito que a gente está vivendo, com inteireza de coração, a hora que ele falar, Isaías, bora subir? Jesus, estava demorando, bora, estou pronto. Mas se eu não amá-lo de verdade, quando ele disser, Isaías, bora, talvez eu vou dizer, Senhor, leva o Paulo, leva o irmão, leva meu irmão que é mais velho, eu sou o caçula. Porque eu não amo de verdade, porque eu quero estar com ele. E até brinco com os irmãos aqui, quando eu disse uma vez, todo mundo ama Jesus. Todo mundo ama o Pai e diz, Pai nosso que estás nos céus. Imagina se Jesus dissesse naquela oração e ensinasse a gente, Pai nosso que estás nos céus, me leva para perto de ti, me faz perder a vida e o ar, e me faça subir. Imagina, você orava? Pai nosso que estás nos céus. Na hora certa a gente vê. Mas essa hora certa tem a ver com a tua vontade, não com a dele. Mas sinto em te dizer, isso não funciona. Por isso, enquanto Jesus não voltar, deixa eu te dar algumas dicas. 2 Pedro, capítulo 3, por favor, Paulo. Eu não vou mais falar nome, Paulo, tá? Senão eu vou falar todos os irmãos aqui da Bíblia. 2 Pedro, Malaquias, capítulo 3. Vai lá, Melquisedeque, bota aí, versículo 11.
2 Pedro capítulo 3, versículo 11. Olha o que diz o texto. Estás aí, Melquisedeque? Aí eu falei outros nomes, ele não quer mais me ouvir. 2 Pedro, isso mesmo. Capítulo de número 3. 3, Paulo. Não, 3. 3, 11. Isso. Obrigado, João Batista. Visto que tudo será assim desfeito. Que tipo de pessoa ou de pessoas é necessário que vocês sejam? Estou falando da volta de Jesus, depois você lê o texto inteiro. Vivam de maneira santa e piedosa. Versículo 12, a primeira parte apenas, mas deixa ele inteiro. Esperando o dia de Deus, ou o dia do Senhor, como você quiser. E apressando a sua vinda. O que Pedro está ensinando a gente aqui, para a gente fechar, é a seguinte expressão. Enquanto Jesus não voltar, vivam uma vida de santidade, ou seja, parecida com Jesus, e piedosa, transferindo isso para os outros. Piedade é você amar os outros que não te ama. Por exemplo, respeitar os outros, não é respeitar quem gosta de você e quem está tudo certo. Respeitar tem a ver com não brigar com quem discorda de você, isso chama-se respeito. E enquanto estivermos aqui esperando o dia do Senhor, ele sugere que a gente tenha uma vida diferenciada daquilo que a gente tem vivido. De alguém que sabe quando ele virá, ou tem ideia de que se ele virá, no tempo certo virá, e a gente vai subir com ele. Mas ele usa uma outra expressão dizendo assim, abreviem a sua vinda, ou seja, faça de tudo que ele venha logo. Faça com todas as suas forças para que ele chegue logo aqui. E eu quero deixar algumas instruções para você. Primeira delas aqui, antes da gente ouvir, refletir e agir. Cristãos verdadeiros amam a palavra de Deus. Então, enquanto Jesus não voltar, ame a palavra de Deus. Segundo, os cristãos verdadeiros se dedicam à oração. Enquanto Jesus não voltar, dobre seus joelhos e ore. Terceiro, os verdadeiros cristãos são pessoas do bem. Enquanto Jesus não voltar, faça o bem, não importa quem. Não seja consumido pela maldade, já que Jesus disse que a bondade do coração das pessoas vai sumir. O amor das pessoas vai se esfriar. Espero que no seu não aconteça isso. Quarto, os verdadeiros cristãos motivam uns aos outros. Fortaleça os irmãos uns aos outros. E por último, quinto, os verdadeiros cristãos sempre procuram se encher do Espírito Santo. Porque quanto mais de Deus você estiver, mais vontade de estar perto dele você vai ter. Você vai ficar dividido com o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1. Às vezes quero ficar, às vezes quero ir, não sei. Isso quer dizer, Senhor, faça a tua vontade. Se o Senhor quiser que eu fique, sei que tem missão. Se o Senhor quiser que eu suba, sei que acabou a missão. Pronto. Prático assim? É. E quem fica? Azar. Ouvir, refletir e agir, para a gente encerrar. Você tem medo quando o pastor usa a frase, Jesus está voltando. Você precisa se avaliar. Essa frase não pode causar medo em cristão. Essa frase não causa medo em cristão. Segunda verdade que eu gostaria que você guardasse. Ajuste esse seu encontro com Jesus o quanto antes. Acerte as arestas. Se encaixe. Reveja os teus conceitos com a palavra de Deus. Porque Jesus pode voltar logo. E por último, mas não se esqueça. Talvez, como eu disse, Jesus pode demorar um pouquinho a voltar, porque faltam algumas coisas ainda acontecer. Mas Jesus pode não voltar logo.
mas você pode subir rápido. Talvez você tenha mais um ano de vida, e aí? Não desejo, ô louco pastor, palavra profética, não é nada disso. Mas se essa semana você não estiver mais entre nós, eu tiver que fazer o seu velório, para onde você vai? Usando a palavra de Jesus, louco. E eu gosto dessa tradução, Paulo, que no texto, agora é Paulo daqui, tá? Agora eu vou ler. Que no texto, quando ele diz louco, na tradução final ali dos biblistas, ele diz assim, imbecil. Talvez Jesus está dizendo, seu tonto, essa noite tu não vai estar mais aqui, tu vai dormir e não acordará mais. Quando ele diz essa noite pedirão tua alma, ou seja, tu vai dormir, mas não vai ter sopro de ar em ti, que vai te produzir, abrir os olhos para acordar. E o que você fez com tudo isso? Então cuidado, Jesus não só está voltando, mas como também a tua vida pode estar acabando. Independente se ele vem ou se você vai, você precisa saber que o céu é um lugar onde a gente vai voltar. E a gente deveria ter alegria em ouvir isso da palavra de Deus.